Bom dia a todos. Então, agora nós vamos falar sobre os peixes ósseos, que são denominados osteíctes, o filo chordata, subfilo vertebrado. Bom, os peixes ósseos, na verdade, eles compõem a maior classe dentre os vertebrados. São encontrados tanto em água doce como em ambientes marinhos ao longo de N ambientes distribuídos no mundo inteiro. Vamos começar falando um pouco sobre a anatomia externa desses animais. Evidentemente que eu vou me ater às principais características. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a barbatana caudal. Quero chamar a atenção para a diferença que existe entre a barbatana caudal dos peixes ósseos em relação aos peixes cartilaginosos. Porque nos peixes cartilaginosos, por exemplo, o tubarão, a barbatana caudal ela era heterocírculo. Isso significa dizer que existe diferença entre o lóbulo superior e o inferior. Todo mundo aqui, neste momento, pode mentalizar uma cauda de um tubarão e sabe o que eu estou falando. Já nos peixes ósseos, isso não ocorre. Dá uma olhada, então, na barbatana caudal desses animais. Ela é muito semelhante, então ela é chamada de homocerca. Dando sequência ali, a anatomia, nós temos uma estrutura denominada de linha lateral. Por hora só vou dizer que é um órgão extremamente importante, um órgão sensorial. Mas depois eu vou falar detalhadamente sobre ela. Dando sequência ainda, nós temos a barbatana anal, que em algumas espécies é usada na sexagem. Por exemplo, lambaris são peixes que apresentam diferença na barbatana anal, certo? Na sequência vem o ânus, as escamas, não vou me ater muito, as barbatanas pélvicas, as barbatanas peitorais. Por que está no plural? Porque é um par, na verdade. Nós temos uma barbatana de um lado, evidentemente que há o par do outro lado. Aí nós temos a boca, e eu quero chamar a atenção para a posição da boca dos peixes ósseos em relação aos cartilaginosos, que há diferença também. Na sequência vem dois órgãos importantes, para o sentido dos peixes, que são as narinas. Os peixes têm um olfato muito bom. E os olhos. Eu vou estar falando depois sobre órgãos sentidos, aí eu me atenho um pouco mais. O opérculo ele é uma estrutura de proteção das brânquias. E as brânquias são estruturas que estão associadas às trocas gasosas. Daqui a pouco eu vou estar falando melhor sobre isso também. E aí vem as nadadeiras, as barbatanas dorsais, que é a espinhosa e a mole. Tá ok? Bom, vamos ver um pouquinho agora da anatomia interna desses animais. Começando pela boca, tá certo? Então a boca, ela, dando sequência, ela vai para a faringe, tá certo? E aí nós temos o estômago, o intestino e o ânus. Tá? Então chama atenção porque os peixes eles possuem sistema digestivo completo. Uma outra coisa importante também a relatar nessa imagem é que muitos órgãos aqui são comuns inclusive aos mamíferos. Por exemplo, o baço, por exemplo, o fígado, pâncreas, tá certo? Um outro fator interessante é que os peixes têm bexiga urinária. Quero chamar a atenção para um detalhe. Porque os peixes, eles excretam, as excretas nitrogenadas, elas tanto podem ser ureia ou podem ser amônia. Só que os peixes que excretam amônia, eles precisam ter uma urina muito diluída. Por quê? A amônia é um elemento químico que em pequenas quantidades intoxica o animal. Então, na verdade, um fator que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Só consegue excretar amônia como principal excreta nitrogenada, aqueles animais que estão no ambiente aquático, ou seja, que não correm o risco de desidratação, tá certo? Porque isso é um fator limitante, por exemplo, para conseguir conquistar o ambiente terrestre, tá certo? Bom, o que mais que é interessante ali? Sobre a aorta dorsal, essas coisas eu vou estar falando daqui a pouco, do sistema circulatório. Então, para finalizar essa figura, chama atenção para a presença do cérebro, tá certo? E a medula espinhal. E também o bulbo olfativo. Como eu já falei na figura anterior, os peixes possuem um olfato relativamente bom.
Bexiga natatória. O que seria a bexiga natatória? Um órgão hidrostático extremamente interessante. Por quê? Ele auxilia na flutuabilidade do peixe. Ele auxilia também para que o peixe não sofra danos com a pressão da água, evidentemente do ambiente externo. Eu quero dizer o seguinte, os peixes, por estarem no ambiente aquático, a água cria uma certa resistência, um certo peso sobre o corpo do animal. E o peixe ele tem um corpo hidrodinâmico, o que significa que a água acaba pressionando mesmo. Então, para que não cause danos aos órgãos e tudo mais, a bexiga natatória ela tem essa função hidrostática. Ela é muito comum, eu diria que é uma coisa que chama a atenção de qualquer pessoa que vá limpar um peixe. Criança mesmo gosta de brincar. Chama a atenção ali para a figura onde aparece nitidamente uma bexiga natatória. Bom, vou falar um pouco agora sobre o sistema circulatório dos peixes ósseos. E de antemão eu quero chamar a atenção para as cores. Por quê? Porque nós temos em azul ali o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, e o sangue arterial, que já é o sangue rico em oxigênio, que é distribuído pelas artérias. Vamos começar falando sobre o coração. O coração está assinalado logo abaixo ali, e é interessante ressaltar que pelo coração só passa sangue venoso, porque o coração de um peixe ósseo, ele é formado apenas por duas cavidades, tá? E por ali passa o sangue venoso, que é bombeado para as brânquias, tá certo? E ao chegar nas brânquias, falando assim a grosso modo, esse sangue ele vai passar vai sofrer as trocas gasosas e vai liberar o gás carbônico e receber o oxigênio. Então ele já sai das brânquias pela aorta dorsal, que ali é o principal, é uma artéria que tem a função de distribuir o sangue por todo o corpo do animal. Então chama atenção para a aorta dorsal lá, distribuída ao longo do corpo do animal, tá certo? E após distribuir esse sangue rico em oxigênio, após esse sangue fazer essa função, né, das trocas ali nos tecidos, nos músculos, nos órgãos, o sangue retorna novamente, tá certo? Por veias, né, que estão sinalizadas ali em azul. E chega ao coração e o processo é feito novamente. Órgãos dos sentidos. Os peixes ósseos possuem alguns órgãos dos sentidos extremamente importantes para a sua sobrevivência. Por quê? Porque muitos peixes ósseos são presas. Então, olha só, começando pelos olhos. Os olhos são grandes, não possuem pálpebras e estão dispostos lateralmente. Por que dispostos lateralmente? Porque, evidentemente, que com essa disposição aumenta o ângulo de visão desses animais. Os ouvidos possuem 3 canais semicirculares. No caso dos peixes, os ouvidos acabam tendo a mesma função de equilíbrio que encontramos nos mamíferos. Narinas presentes, já mencionei aqui que os peixes possuem um olfato relativamente aguçado, e a linha lateral. A linha lateral é um dos principais órgãos sensoriais dos peixes. Então vamos olhar separadamente para entender como essa estrutura funciona. Se vocês olharem ali a figura A, vocês vão perceber que a linha lateral é uma estrutura que se distribui ao longo do corpo do animal, pegando ali, desde a cabeça até a sua cauda. E como é essa estrutura, na verdade? A linha lateral, ela possui, ao longo da epiderme do peixe, vários poros, por onde a água entra. Tá? São aberturas por onde a água, evidentemente do ambiente externo, entra num canal, que é esse canal que está distribuído ao longo do corpo do animal. Na face oposta aos poros, nós temos o quê? O sistema nervoso interligado. Então vamos dar uma olhadinha na figura C ali para entender isso melhor. Nós temos ali os nervos, o sistema nervoso que chega. Nós temos ali, na verdade, a figura de uma célula sensorial. Que em uma extremidade estão os nervos, o sistema nervoso, e na outra extremidade os cílios. Como isso funciona então? Ao menor estímulo na água, ao menor movimento
da água, tá certo? Como esses poros, evidentemente, permitem que a água que está ali na linha lateral esteja diretamente ligada à água do ambiente externo, ao menor movimento, os cílios são estimulados. E ao serem estimulados, estando diretamente ligados ao sistema nervoso, evidentemente que esse estímulo é captado e o peixe detecta isso muito facilmente, tá certo? Então eu chamo a atenção pelo fato de que movimentos bruscos, qualquer movimento, ou mesmo qualquer movimento, pequeno movimento na água, são suficientes para são perceptíveis ao peixe, certo? Então é um órgão extremamente importante para sua defesa. Bom, o aparelho digestivo dos peixes é completo, dos peixes ósseos é completo, ou seja, ele começa com a boca e termina no ânus, tá certo? Então nós temos a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. A respiração dos peixes, na sua grande maioria, é branquial, mas existe também os peixes pulmonados. A saber que muitos peixes de lagoa normalmente não possuem muita abundância de oxigênio, dissolvido na água. Então, muitos dos peixes que conseguem sobreviver ou habitar as lagoas possuem respiração pulmonada. Reprodução. Bom, a reprodução dos peixes ósseos ela varia de acordo com a espécie, tá? Mas na sua grande maioria o que nós temos? Bom, os peixes são dioicos, ou seja, os sexos são separados. Em alguns casos há dimorfismo sexual, ou seja, machos diferem das fêmeas. A maioria dos peixes são ovípara, tá certo? Com fecundação externa. Mas eu volto a falar, a maioria, porque nós vamos encontrar peixes vivíparos, tá certo? Ou vivíparos. Bom, há casos em que o desenvolvimento é direto, mas no caso da presença de larvas, essas são chamadas de alevinos. Tá? Uma curiosidade que eu chamo a atenção de vocês é o caso dos cavalos marinhos, porque esses peixes, na verdade, quem incuba os ovos são os machos, tá certo? A foto ali, nós temos 2 machos, entre aspas, grávidos. E o período de incubação desses ovos são de aproximadamente 2 meses, certo? Bom, sobre peixes ósseos, o que eu tinha para falar para vocês é isso, tá certo? Voltamos na próxima aula falando dos anfíbios. Obrigado.